boa noite, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Fazia 2 finais de semana que eu estava ausente, estava cumprindo uma atividade em São Paulo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Também tivemos a oportunidade de estar ministrando em outra igreja, e como é bom poder servir ao Senhor, poder, por onde passarmos, nós levarmos a boa semente de Cristo, né? A Bíblia diz que nós somos embaixadores de um reino, e esse reino é um reino de amor. Amém, queridos? E a expressão de Cristo, né, é nós vivermos esse amor, né? Cristo é amor, Ele é amor, e se nós quisermos seguir a Cristo, nós precisamos viver esse amor. Por onde nós passarmos, nós precisamos expelir amor, nós precisamos jorrar amor de dentro de nós. E esse amor não vem de nós, esse amor vem do Pai, e o Pai derrama sobre nós e através de nós. Amém, queridos? Tão bom estar a servir novamente, bom estar na casa do Pai, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, que honra poder estar na casa do Pai, poder falar das maravilhas do Senhor, que honra poder encontrar cada um dos nossos irmãos aqui. Esse é o nosso segundo culto, para a honra e para a glória do nosso Deus. E bom saber que a igreja, ela continua nesse movimento, né? A igreja, ela continua ativada, continua buscando a santidade. A igreja continua buscando se aperfeiçoar ainda mais no Senhor, trazendo crescimento, continua buscando ali, estar firmado com os pés na rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela tua vida. Muito obrigado ao nosso Deus, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Queridos, quero trazer uma mensagem com o tema Vivendo o Propósito de Deus. Nós já ministramos uma mensagem há algumas semanas atrás, que era Vivendo por um Propósito Maior, onde nós falamos sobre o propósito de Deus e um propósito geral do Senhor. Mas hoje nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais e tentar nesse contexto a gente conseguir identificar o propósito específico de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. E a grande pergunta é, como que nós conseguimos identificar? Como eu posso saber qual é esse propósito de Deus? Como eu posso identificar, saber aquilo que Deus realmente tem preparado para mim? Como que eu posso conhecer daquilo que Deus tem reservado para a minha vida? No livro de Filipenses capítulo 2, do versículo de número 13, a palavra de Deus diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vou repetir: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus tem para nós um propósito. Deus tem para nós um futuro, Deus tem para nós uma esperança. Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Só que tudo isso que a gente tem falado faz parte de um propósito geral do Senhor, faz parte de um propósito que abrange todas as pessoas. Como por exemplo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz que a intenção do Senhor é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o propósito maior, geral de Deus para cada um de nós, que todos se salvem e que nós venhamos chegar à plenitude do conhecimento da verdade. A plenitude é o tudo de Deus, ou seja, que nós venhamos mergulhar e conhecer em profundidade o tudo de Deus. Olha que coisa poderosa. Só isso já é o suficiente para nós estarmos descansando e nós buscarmos cada vez mais o Senhor. Não é verdade? Então só isso já é o suficiente. Mas não é apenas isso que o Senhor tem para nós. Como eu acabei de falar sobre Jeremias 29, 11, a palavra de Deus diz que o Senhor tem planos de fazer-nos prosperar, dar a nós um futuro
e esperança, ou seja, dá a nós esperança e um futuro. Ou seja, Deus também tem um plano geral, tem um propósito geral para cada um de nós prosperarmos. Olha só, já está inserido dentro do coração de Deus, quando nós viemos para essa terra, o quê? Que nós deveríamos prosperar. Porque isso está pulsando no coração de Deus. E dar a nós também o quê? Uma esperança. Ou seja, nós não estamos sós. E olha o que está também pulsando no coração de Deus. Ele dá a nós esperança e um futuro. E o futuro, ele é muito abrangente, né? Imagina que você não precisa se preocupar com mais nada. Deus tem o controle de tudo. Ele tem para nós um futuro. Glória a Deus, que coisas poderosas, coisas maravilhosas. Mas existe também uma vontade específica de Deus para cada um de nós. Nós somos únicos, somos individuais. E cada um nascemos com um propósito dentro da nossa especificidade. Cada um de nós nascemos com um propósito bem definido e bem estabelecido pelo Senhor. A palavra ela vai dizer que nós somos o corpo de Cristo e o Pai é a cabeça. E como corpo, todos são importantes. E a menor parte do corpo, ela não é menos importante do que uma outra. Ou seja, cada um exerce a sua função e exerce o seu papel. Então nós nos encontramos nesse tempo, nessa geração, nessa igreja, nessa casa de oração. Todos aqui têm um propósito geral que Deus estabeleceu sobre nós, a salvação. Mas existe um propósito para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Davi já falava sobre esse propósito em Salmo 139:16, quando diz assim: cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Cada um dos meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso é coisa poderosa, irmãos. O salmista está dizendo que, olha, a minha vinda para esse mundo, a minha existência não é coisa do acaso. A minha existência aqui, ela tem propósito. E Davi sabia bem sobre esse propósito, sabia bem sobre essa chamada ministerial de Deus ainda no ventre. E não foi apenas ele. Jeremias capítulo 1, versículo 15, o Senhor brada para Jeremias dizendo: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Uma chamada específica de Deus para a vida de Jeremias. Cada um de nós tivemos as nossas chamadas específicas e temos as nossas chamadas específicas. E não foi apenas ele. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, 15, também vai dizer, ele disse: olha, todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi o seu agrado. Amém? Então, Deus, ele está no controle de tudo. E nós somos a melhor escolha de Deus para esse tempo e para essa geração. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado? Diga: você é a melhor escolha de Deus para esse tempo e para essa geração. É coisa poderosa? Não, queridos, nós não somos os vitoriosos que combatemos aquela batalha dos 2 bilhões de espermatozoides. Não, para com isso aí. Nós não somos nada disso. A Bíblia vai dizer que nós éramos substâncias informes, não tínhamos nem formação, e Ele já havia nos escolhido. Eu fico imaginando
Eu fico imaginando o tempo sendo estabelecido, porque a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos. E eu fico imaginando Deus olhando lá um dia como um segundo ou coisa parecida, e Ele dizendo, olha, nós vamos entrar, olha, agora nós vamos entrar no ano de 1900 e o ano de 1900. No ano de 1900, então peraí, vamos colocar aqui que agora no ano de 1900 e alguma coisa vai nascer o Luiz, separando a dedo. E o nome, e chama pelo nome. A Bíblia diz que ele tem o nome dele cravado na palma das suas mãos. Não nos chama de dos apelidos, nada disso. Ele nos chama pelo nome. E eu fico imaginando ele lá e ele dizendo assim, olha, agora vai entrar a pastora Valéria. Olha, agora vai entrar o meu filho. Cada um com um propósito bem definido e bem estabelecido. E nessa questão de propósito individuais, nós temos que ter cuidado para nós não nos compararmos com ninguém. Porque você pode ser a maior e a melhor cópia de uma outra pessoa, mas no final você vai fracassar, porque não era o propósito e o projeto de Deus para você. E Deus nem gosta de comparação. Se Ele gostasse de comparação, irmão, todo mundo nascia do mesmo jeito, que era muito mais fácil, né? Não é assim, queridos? Mas cada um nasce. E aí eu fico avaliando o meu filho, né? Que o meu filho Arthur tem 8 anos. E eu fico avaliando nele, né? E ele tinha tudo para fazer o que eu faço e falar como eu falo e tudo, e não. E a gente olha e a gente percebe o que Deus colocou algo nele que só está nele. Ele tem uns raciocínios, uma percepção diferente de coisas que Deus está movendo nele e já vem com ele. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então existe essa chamada, existe esse propósito de Deus, algo que está movendo dentro do nosso coração. E a maior pergunta não é se Deus tem um plano, e sim como descobrir esse propósito. Como descobrir esse propósito? E aí eu volto para o livro de Filipenses, capítulos 2, 13, de novo para ler e dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós já sabemos que existe uma vontade de Deus, e é uma vontade boa. Isso é um ponto importante. Amém, Assis? Existe uma vontade de Deus e é boa. Mas o que ele está falando aqui que é o quê? Que Deus é o que opera em vós o querer. E quando a gente fala sobre essa questão de Deus operar em nós, o querer, queridos, está relacionado ao nosso propósito de vida. Logo, o que a palavra está querendo dizer aqui, queridos, é que aquilo que você é, aquilo que é o propósito de Deus sobre a sua vida, não está lá fora, mas está dentro de você. Já nasceu com você, foi colocado por Deus. Amém? No livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 14, diz o seguinte: quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Está falando que o Senhor é o nosso guia. Quem é a guia, queridos? O Espírito Santo de Deus. Vamos avançar um pouquinho. Romanos 8,16 diz: porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de... O Espírito testifica com quem, irmãos? Com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Logo, tudo aquilo que você precisa, o propósito de Deus para a sua vida não está fora, está dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Vocês compreendem isso? E isso, querido, nos auxilia para que nós não venhamos muitas vezes perder ou gastar tempo, muitas vezes, em situações onde nós buscamos incessantemente uma palavra revelada de alguém, ou uma imposição de mãos de um outro, para que possa dizer qual o nosso propósito. Quando na grande verdade, queridos, o nosso propósito já está dentro de nós.
E eu não tenho nada contra, queridos, uma pessoa falar do Espírito e colocar a mãos e trazer ali um oculto, trazer ali uma profecia. Não tenho nada contra isso, e eu creio também. Mas eu estou falando de pessoas que não conseguem se mover com o que tem dentro de si, e precisam muitas vezes que outras pessoas digam o que tem dentro delas. Queridos, Deus já colocou dentro de você. Ou seja, não é o que o outro fala que vai ditar aquilo que você é, ou o propósito que está dentro de você. O que pode acontecer de fora é uma confirmação daquilo que já está dentro do teu coração. Quantos estão entendendo isso? Digam graças a Deus. Já está dentro de nós. Pastor, qual a manifestação do propósito de Deus na minha vida? Os teus sonhos, tuas inquietações, teus anseios, as tuas vontades. Isto fala sobre o propósito de Deus dentro de você. Pastor, então como que eu faço para eu desenrolar esse mistério todo? Porque na grande verdade nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Não é assim que a palavra de Deus diz, irmãos? Mas a Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor. Amém? Então o grande segredo para nós conhecermos o nosso propósito está associado a nós mergulharmos em Deus e nós vivermos tudo isso que Deus tem colocado sobre nós, os sonhos, as nossas inquietações, as nossas vontades. Ah, pastor, se uma vontade dessa não for do Senhor, se não for do Senhor, queridos, Deus vai tirar. Você está mergulhado no rio do Senhor. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O negócio com Deus é bem resolvido, irmãos. Se tem confusão, para. Você não pode avançar. Amém, queridos? Mas compreendam que o propósito de Deus para vocês já está dentro de você. E que você precisa, queridos, ter um olhar mais dentro de si, para ver aquilo que Deus tem movido sobre você. O que você gosta de fazer. Isso é importante, queridos, porque às vezes tem gente que desde quando nasceu que gosta de criança. E às vezes Deus já colocou no coração o desejo, muitas vezes, de cuidar de criança, de desenvolver um projeto com criança, de fazer algo com criança. E muitas vezes essas pessoas, elas não chegam à plenitude daquilo que Deus quer realizar na vida delas. Por quê? Porque muitas vezes elas estão esperando uma palavra, um anjo vir lá do céu e dizer assim: eis que eu te digo, serva, o teu negócio é com criança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Queridos, já está dentro de você. Eu gosto bem de uma história. A minha esposa uma vez veio falar comigo e falou alguma coisa, e era sobre um alinhamento, uma situação, e ela falou comigo, e eu falei com ela, eu digo: amor, eu acho que é assim, e glória a Deus. E depois ela sempre ia na igreja com a mãe dela, e a mãe dela, ela foi na igreja com a mãe dela, e aí quando ela voltou, ela disse assim: amor, você acredita que a irmã lá testificou tudo aquilo que você falou? E eu fico maravilhado, queridos, com a multiforma do falar de Deus. Deus fala com cada um de formas diferentes. Sabe, queridos, sabe o que eu compreendo? Eu não precisei levantar a mão e dizer assim: eis que eu te digo, minha mulher. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? O que eu estou querendo dizer para vocês? Ei, irmãos, não espere o anjo vir para dizer aquilo que você precisa fazer diante de Deus, para dizer para você viver os sonhos, o projeto de Deus já está dentro de você. Faça alguma coisa, por favor. Ah, pastor, mas eu não tenho certeza. Irmãos, faça alguma coisa. Deixe que Deus vai direcionar
para o que precisa direcionar e vai lhe enquadrar, onde precisa enquadrar e vai lhe alinhar, onde precisa alinhar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, já está dentro de você, só você pode cumpri-lo. Quem está comigo aqui, diga graças a Deus. Vamos lá, Atos capítulo 7, 24, 25. A palavra de Deus vai contar a história de Estevão. Estevão está aqui próximo de ser martirizado, ia ser morto a pedradas. E ele vai fazer o seu último discurso, porque o acusaram de levantar complores, o acusaram de levantar uma série de coisinhas lá. Depois você entra lá e lê. Tudo mentira. E aí deram a Estevão a oportunidade de ele se falar algo, se defender. E Estevão aproveita a oportunidade que tem para pregar o evangelho. E você vê algo que estava movendo dentro do coração de Estevão. Mas para chegar nesse momento, se a gente for perceber, Estevão, ele teve que ser escolhido dentro da sua tribo, dentro da sua casa. Para quê? Para ele cuidar da administração, porque naquela época os recursos estavam sendo mal divididos entre os povos. Então se levantaram-se de cada tribo, de cada família, um representante para poder juntar todo mundo e agariar os fundos corretos e destinar os recursos corretos para cada um. E Estevão foi um desses escolhidos. Estevão gostava da administração, Estevão era um ótimo administrador. Tanto é que foi escolhido no meio dos seus. Mas o fato é que para ele ser escolhido e estar vivendo todo esse propósito, querido, já existia algo queimando no coração dele de fazer as coisas com excelência. Fazer as coisas para Deus. E não demora, então levantam essa blasfêmia contra ele e ele vai levar o evangelho, vai dar o seu último sermão. E ele vai falar a história de Moisés, ele vai dizer assim, olha, está lá em Atos capítulo 7, 24 e 25. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando os egípcios. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Ele conta a história de Moisés com um detalhe. E ele diz o seguinte, diz que Moisés já adulto, ele vai então pegar os egípcios, eles veem um egípcio maltratando o seu povo. E Moisés vai e mata esses egípcios. Mas se você for ver, a Bíblia diz que Moisés, ele mata os caras e diz assim, olha, mas eu vou lá me ter com o meu povo e vou dizer para ele, eu defendi vocês. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. O povo olha para ele e diz assim, você não é aquele que matou os egípcios, como que você quer vir ter parte conosco? O fato é que Estevão fala de uma particularidade de Moisés, de algo que já queimava dentro do coração de Moisés, já queimava para Moisés ser o libertador. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus separando Moisés, dizendo assim, Moisés, tu és o libertador. Agora não, no início não, só lá no final. Porque tem uma outra questão, irmã Raimundinha, porque Deus nos chama, mas nós temos que esperar Deus nos comissionarmos. Existe uma diferença entre nós sermos separados, nós descobrirmos o nosso propósito, e existe uma diferença em nós sabermos se nós estamos vivendo o tempo estabelecido pelo Senhor. O que acontece é que Moisés, ele ao matar os caras, ele acha que os outros vão olhar para ele e vão dizer, olha, realmente tu é o libertador, tu foi o cara, é isso mesmo, vamos para cima. Só que ele é repreendido, porque ele foi fazer uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele era um escolhido de Deus, vivia o propósito de Deus, mas não era o tempo de ele fazer aquilo que ele precisava fazer. Sabe por que nós vemos muitas vezes homens de Deus, mulheres de Deus frustrados com um propósito que Deus entregou em suas mãos? Porque eles conseguem identificar aquilo que Deus está movendo sobre eles, mas muitas vezes não conseguem esperar o tempo de Deus para viver cada fase e cada processo da sua vida.
Mas não foi só ele. Se você for lá em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a palavra de Deus vai falar sobre Josué. A palavra de Deus, ela vai dizer que Moisés subia na tenda do encontro para adorar a Deus, para falar com Deus. E nunca ele estava só, sempre ele levava alguém. E sabe quem era esse cara que estava indo com ele toda vez? Josué. Queridos, não tem nenhum momento na Bíblia Deus dizendo assim: Moisés, leva Josué para tu ir orar lá comigo. Tem isso? Não tem. Mas sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que toda vez que Moisés subia, Josué subia com ele. A Bíblia diz que Moisés estava lá orando, adorando a Deus. Josué estava orando e adorando a Deus. O que Deus falava para Moisés, Josué escutava. O negócio era tão íntimo, era tão relacional, que a palavra de Deus diz que quando Moisés descia, Josué não descia. Moisés descia, mas Josué ficava lá. Sabe o que a gente percebe nesse processo todo? Que Josué, queridos, estava sendo formado o sucessor de Moisés. Enquanto na grande verdade, Josué, ele estava indo lá apenas adorar. Mas sabia que aquele momento, que aquela parte fazia parte do propósito de vida dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui para vocês, queridos? Faça alguma coisa em nome de Jesus. Já está dentro de você. Não foi quando Josué subiu que Deus o separou. Deus já havia separado antes da existência dele. Já estava dentro dele, Auri. Já estava dentro dele. Nós só precisamos nos movimentar. Nós só precisamos nos movimentar a favor de tudo aquilo que está sendo gerado dentro de nós e colocarmos tudo isso diante do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, queridos, o Senhor, Ele vai abrir as portas que precisam ser abertas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem segundo os seus propósitos. Amém? Vamos viver o propósito de Deus. Pastor, qual é? Está dentro de você. Amém? Nós podemos avançar e falar em Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 3 ao 14. Quando o anjo chega para Gideão, diz: Gideão. E é quase como se Gideão estivesse esperando a presença do anjo. Disse assim: Gideão, eu ouvi falar de um Deus libertador. Olha, os meus antepassados falavam de um Deus misericordioso. Os meus antepassados falaram de um Deus que fez prodígios e maravilhas. Aonde está esse Deus? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, anjo. Eu ouvi falar de moveres espirituais. Eu ouvi falar do derramar do Espírito. Eu ouvi falar de coisas sobrenaturais. E eu te pergunto, aonde está o nosso Deus? Gideão é o homem mais indignado daquela nação. E sabe o que o Senhor fala para Gideão? Gideão, eis que eu tenho te escolhido para você libertar o meu povo. As inquietações de Gideão já estavam dentro dele queimando desde quando ele nasceu. No entendimento de Gideão estava tudo errado. No entendimento de Deus estava olhando e dizendo: está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o dia, chegou. Gideão, apressa-te, porque agora eu vou libertar o meu povo e você é o escolhido. Gideão olha para o anjo e diz assim: mas eu sou o menor da minha tribo e sou o pior da minha família. E o anjo fala para Gideão: Gideão, você não está entendendo nada. Claro que eu estou usando aqui as minhas palavras, né? Gideão, você não está entendendo nada. Você não foi escolhido pela família que você está pertencendo. Você foi escolhido antes da existência. Antes de você existir, eu já tinha te escolhido. Não é sobre a família que você nasceu, é sobre o Deus que te chamou com um propósito. E está entendendo isso aí? Diga graças a Deus. Se vira para esse irmão, diga: ainda bem que tu veio, viu, irmão? Diga: ia perdendo essa, em nome de Jesus. É verdade, irmãos. Está tudo dentro de nós. Vamos finalizar agora. Caminhar para o final.
Eu acho linda a história de Jeremias, né? Porque Jeremias, ele foi citado lá no início, né? No ventre da mãe dele já tinha sido escolhido pelo Senhor. E agora eu acho interessante porque Jeremias, ele vive um nível de cumprimento de propósito, que a palavra de Deus diz que ele se indigna, ele diz assim: Senhor, tu me enganastes. Olha a conversa de Jeremias para Deus, irmãos. Jeremias disse assim: Senhor, tu me enganastes. Por quê? Porque Jeremias está levando uma palavra dura, foi escolhido a profeta e estava levando uma palavra dura para o povo que não queria se arrepender de jeito nenhum. E Jeremias vai levar essa palavra, e ele já estava cansado. Irmão, coisa difícil é você falar dos pecados dos irmãos. Coisa dura, pesada é você dizer, ficar falando dos pecados para os irmãos se arrepender. Em termos curtos, irmão, cansado. Mas é necessário. E Jeremias estava numa empleitada dessa, né? Estava numa empleitada dessa, alinhando, ajustando. Vamos, se arrepende, e o povo nem aí com nada. E Jeremias chega um momento que ele disse assim: não, Senhor, eu parei. Eu não vou mais fazer nada. E aí no final, Jeremias 20, no versículo 9, ele diz o seguinte: eu não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Olha o que Jeremias diz. Aí ele diz o seguinte: mas quando eu me calo, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Sabe o que Jeremias está dizendo? Ele vive o propósito do Pai. E às vezes ele nem queria viver aquilo tudo, mas ele sabe que quando ele quer parar, algo queima dentro dele e ele não pode parar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é viver o propósito do Senhor. É aquele que está queimando dentro de você, e às vezes você nem queria que queimasse, mas continua queimando e não parou de queimar até hoje. E talvez você já tentou esquecer, já tentou anular, mas sempre de tempos em tempos Deus chama e acende a chama mais uma vez. E o meu conselho para você nessa noite: ainda que você queira apagá-lo, continue firme, não apague. Deixa queimar. Se vira para esse irmão que está ao seu lado, diga: deixa queimar, irmão. Diga: deixa queimar. Já está dentro de você. Não é isso, mãe? Já está dentro de nós. Para finalizar, vamos falar de Davi, né? Porque Davi sai para entregar marmita para os irmãos que estão na batalha. E a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, ele ouve falar do incircunciso Golias, que está lá, o incircunciso lá, afrontando o Deus de Israel, afrontando o povo de Deus, o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que quando ele está lá, o irmão dele ouve falar que ele estava perguntando. Aí olha para ele e diz assim: o que você quer aqui, Davi? Eu estou falando com as minhas palavras, quem quiser acompanhar, 1 Samuel capítulo 17, 28 em diante. O que você estava fazendo aqui, Davi? Eu pensei que você quer apenas saber das coisas da batalha. Sabe o que a gente percebe? Que quem não entende o nosso propósito, muitas vezes olha para a gente e acha que a gente está atrás de uma coisa que a gente não está atrás. E tem coisas que as pessoas não vão entender, porque Deus está falando conosco, e Deus está nos movendo para algo específico, e nem todo mundo vai entender isso que você está fazendo, porque o propósito é individual. Vocês estão entendendo isso? Digam graças a Deus. Se você for parar para avaliar, se eu sou mão, é difícil entender por que esse pé se comporta dessa forma. Concordam comigo, irmãos? Vamos supor que eu sou uma mão, não é difícil compreender por que esse pé se comporta dessa forma? Esse pé não poderia ser igual à mão? Mas não é diferente, né? O propósito é o mesmo jeito. Na grande verdade, queridos, o irmão ali fala para ele: olha Davi, para com isso, você está querendo saber das batalhas. Mas na verdade ele expõe algo sobre o irmão. Ele expõe algo sobre o irmão que faz com que nós venhamos ter uma outra percepção de Davi. Porque a gente sempre conheceu o Davi que era bom em cuidar das ovelhas, não é isso, Marcos? A gente sempre conheceu um Davi que era bom de cuidar das ovelhas. Mas agora nós vemos um outro tipo de Davi,
Aqui o nosso Igor, que é do Exército Brasileiro. Agora nós vemos um outro tipo de Davi. Um Davi que se interessa por batalhas. Ou seja, o irmão fala de algo que Davi já tinha o costume de estar perguntando. Eu fico imaginando, Davi está lá, chega os irmãos e a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Como que está a batalha? Na verdade já queimava, Julião, algo dentro do coração dele. Batalha, saber de batalha, como que está? O que vocês estão fazendo? Com quem vocês estão batalhando? Quem é esse incircunciso? Isso tudo já queimava dentro do coração de Davi. Não demora muito para Davi se tornar o capitão, ou melhor, o general, o rei do maior exército e do melhor exército que Israel já teve de todos os tempos. Já estava sendo gerado dentro dele. Ninguém chegou lá e disse assim: Davi, tu vai ser o general da guerra lá. Não. O outro foi lá e derramou o óleo e disse que ele ia ser o quê? Rei. Mas aquilo, ó, a guerra já estava lá dentro dele. Tanto já estava que quando ele está lá nas ovelhas, ele quebra o urso, ele quebra o leão, ele resolve a parada lá. A guerra já estava dentro dele. E tanto o propósito dele era a guerra, era ser o rei, que quando ele se dispõe, Judson, a erguer o novo templo, o que o Senhor fala para ele? Você não vai erguer, Davi, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Quem vai erguer é o teu filho, Salomão, que será o homem mais sábio que essa terra, que já existiu nessa terra. Amém? Propósitos individuais já estão dentro de vocês. Talvez Deus te chamou para você ser um exímio administrador. Então seja o melhor administrador dessa terra. Talvez Deus te chamou como Daniel, para ser um administrador com excelência. Talvez Deus te chamou como José, que soube administrar toda uma crise nos anos de escassez e nos anos de abundância. Eu não sei para que Deus te chamou. Talvez Deus te chamou para a pesquisa, para você ser o melhor pesquisador dessa terra, para você descobrir algo, uma ciência que vai salvar muitas vidas, que vai melhorar a vida de tantas outras. E isso também é de Deus. Amém, irmãos? Para que Deus nos chamou? Já está dentro de você. Está relacionado com aquilo que você é, com aquilo que você faz. Talvez aquilo que você tem apenas como aptidão não seja só aptidão, mas seja algo que Deus derramou sobre você, e que este algo vai te levar e desenvolver o propósito de Deus sobre a tua vida. Quantos estão entendendo assim? Digam graças a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Talvez Deus te chamou para ser um líder. E é comum, sempre quando você está, sempre a liderança aflora da sua parte. Sempre as pessoas, elas são mais tendenciosas a lhe ouvir. Viva esse nível de liderança para o Senhor. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Sirva com fidelidade neste tempo e aonde você está. Seja a boa semente nesse tempo e aonde você está plantado. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Exerça a liderança no nível de influência que você tem agora. E deixe que Deus vai destravando coisas poderosas sobre você. Foi assim sobre a vida de José. Ele foi para o poço, depois ele foi ser vendido como escravo, e como escravo ele já era líder. E depois ele foi para a casa de Potifar, e depois da casa de Potifar ele voltou para ser um prisioneiro, e lá dentro do presídio ele era líder. Aonde ele passava, ele expressava a liderança dele, até chegar o momento em que ele alcança o auge do propósito dele, que era liderar e libertar o povo de um tempo de
escassez, de falta de alimento. Vai muito além daquilo que nós pensamos. O teu propósito, irmãos, vai além daquilo que você pensa e do que você imagina. Vai além, vai muito além. A Bíblia diz que o Senhor tem coisas que vão além para nós, além do nosso entendimento. Feche os teus olhos.